Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? A nossa curiosidade bíblica sobre hoje é para falar sobre aliança. É um tema que eu estudei bastante hoje e eu resolvi trazer 7 referências bíblicas para vocês. Eu confesso que eu tô assim com o meu coração agradecido a Deus pela palavra dele. É super importante a gente falar desse tema, né? Porque se trata de alianças que Deus já fez e aliança que ele cumpriu, né? Promessas que ele cumpriu. Então, isso faz com que nós tenhamos uma vida baseada em que nós cremos em um Deus que não só promete, mas que cumpre e que honra com a sua palavra. Então eu vou ler para vocês uma introdução que eu tenho aqui sobre a aliança, tá? A aliança se trata de um acordo que Deus fez por causa do seu amor. Ele fez com o seu povo. E essa aliança, esse pacto, né, esse contrato concreto consistia no seguinte: o Senhor, cumprindo sua promessa aos patriarcas, era o Deus de Israel, e Israel era o povo do Senhor. Deus, ele abençoava o povo, e este, por sua vez, obedecia a Deus. Em cumprimento à palavra do profeta Jeremias, Deus, ele fez uma nova aliança, que foi confirmada, né, ou selada pela morte de Jesus na cruz. Então eu separei aqui 7 referências bíblicas. E aí, para a gente poder começar, eu vou falar para vocês o nome do livro, do capítulo e do versículo e o que cada referência fala. Esse podcast ele vai ser um pouco mais longo do que os que a gente costuma fazer, mas eu peço que vocês fiquem até o final para vocês poderem entender aquilo que Deus quer tratar com a gente. Em Gênesis, do capítulo 17, do versículo 1 ao 8, a gente vai ler um pouco sobre a aliança de Deus com Abraão, tá? Ainda em Gênesis, do capítulo 28, do versículo 13 ao 15, vai estar falando sobre a continuação dessa aliança. Depois eu vou colocar esse respaldo bíblico para vocês, caso vocês queiram acompanhar. Em Êxodo, do capítulo 1 ao 8, fala sobre uma promessa de libertação, né? Quando Deus ele resolve tirar o povo da escravidão do Egito e ele lembra da aliança que ele fez, né, com Abraão. Deuteronômio, do capítulo 7, do versículo 8 ao 9, vai falar sobre o cumprimento dessa aliança. Jeremias, um profeta que anunciava as boas novas do Senhor, do capítulo 31, do versículo 31 ao 34, vai falar sobre a nova aliança, né? Como que Deus ele passaria a ser reconhecido no decorrer das próximas gerações. Hebreus, capítulo 8, do versículo 6 ao 12, vai falar sobre o ministério superior do nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. E, para fechar, em Lucas, capítulo 22, do versículo 14 ao 20, vai falar, Jesus ele começa falando sobre a nova aliança, né? Que é a Páscoa, então ali na última ceia com os discípulos. Então, a gente vai começar por Gênesis, do capítulo 17. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia, primeiro livro da Bíblia. Gênesis 17, eu vou ler para vocês do versículo 1 ao 8, que fala
O título que está aqui é quando Abrão recebe o nome de Abraão. Quando Abrão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Ao ouvir essas palavras, Abrão se prostrou com o rosto no chão e Deus lhe disse: Esta é a minha aliança com você. Farei de você o pai de numerosas nações. Além disso, mudarei seu nome. Você já não será chamado Abrão, mas sim Abraão, pois será o pai de muitas nações, e eu o tornarei extremamente fértil. Seus descendentes formarão muitas nações, e haverá reis entre eles. Confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes de geração em geração. Esta é a aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Darei a você e a seus descendentes toda a terra de Canaã, onde você vive como estrangeiro. Será propriedade deles para sempre, e eu serei o seu Deus. Então aqui, no capítulo 17, fala não somente da mudança do nome de Abrão para Abraão, mas fala também da aliança que Deus tinha feito com Abraão e com a sua descendência. Agora, a gente vai para o capítulo 28 de Gênesis, para a gente poder ver a continuação dessa aliança. Capítulo 28, do versículo 13 ao 15, que fala assim: No topo da escada estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o seu Deus, de seu avô Abraão, e o Deus de seu pai Isaque. A terra na qual você está deitado lhe pertence. Eu a darei a você e a seus descendentes. Seus descendentes serão tão numerosos quanto o pó da terra. Eles se espalharão por todas as direções, leste e oeste, norte e sul. E todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio e de sua descendência. Além disso, estarei com você e o protegerei aonde quer que vá. Um dia trarei você de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não tiver terminado de lhe dar tudo o que prometi. Então aqui Deus deixa bem claro que enquanto a promessa dele não se cumprir, ele não vai nos abandonar. E agora a gente vai passar para o livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia. Deixa eu só ver a passagem aqui. Êxodo capítulo 6. O capítulo 6, ele fala sobre uma promessa de libertação. E aí a gente vai ler do versículo 1 ao 8, que diz: Então o Senhor disse a Moisés: Agora vocês verão o que vou fazer ao faraó. Quando ele sentir o peso de minha mão forte, deixará o povo sair. Sim, pelo peso de minha mão forte fará o povo ir embora de sua terra. Deus também disse a Moisés: Eu sou Javé, o Senhor. Apareci a Abraão, Isaque e Jacó, como El Shaddai, o Todo-Poderoso, mas não lhes revelei meu nome Javé. Estabeleci com eles a minha aliança, mediante a qual prometi-lhes dar a terra de Canaã, onde viviam como estrangeiros. Esteja certo de que ouvi gemidos dos israelitas, que agora são escravos dos egípcios,
e me lembrei da aliança que fiz com eles. Portanto, diga ao povo de Israel: eu sou o Senhor. Eu os libertarei da opressão e os livrarei da escravidão no Egito. Eu os resgatarei com meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento. Eu os tomarei como meu povo e serei seu Deus. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os libertou da opressão no Egito. Eu os levarei à terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Então, quando Deus ele usa Moisés, para poder falar com o faraó, para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito, ele deixa claro que aquele povo precisava conquistar aquela terra porque é algo que ele já tinha prometido lá atrás, Porque a gente sabe que a Bíblia, uma mesma promessa, ela vai se repetindo várias vezes, porque Deus, ele está sempre lembrando o povo dele aquilo que ele prometeu. E em Deuteronômio, no capítulo 7, do versículo 8 ao 9, vai falar sobre o cumprimento dessa promessa. Que já é um livro bem mais lá para frente, depois de Números. E está escrito assim, o título é O Privilégio da Santidade. E aí a gente vai ler só dos versículos que é do 8 ao 9. Que diz: antes foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez a seus antepassados. Por isso, o Senhor os libertou com mão forte da escravidão e da opressão do faraó, rei do Egito. Reconheçam, portanto, que o Senhor, seu Deus, é de fato Deus. Ele é o Deus fiel que cumpre por 1000 gerações sua aliança de amor com todos os que o amam e obedecem a seus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor, porque muitas das vezes a gente recebe uma promessa e a gente acha que está demorando muito para acontecer. Enquanto o povo hebreu estava sendo escravizado, estava passando por momentos de opressão, momentos de dor, existia um Deus com mão forte cuidando deles. E eu acredito que muitas pessoas achavam que não iriam conseguir sair daquilo dali, mas o Senhor estava com eles. E quando o Senhor está ao nosso lado, as coisas elas acontecem. Agora a gente vai para o livro de Jeremias, capítulo 31. Jeremias foi um profeta, a gente já estudou sobre isso. O capítulo 31 fala sobre esperança de restauração. E aí a gente vai estar lendo do versículo 31 ao 34, que fala sobre... Tem outro título nesse capítulo também, que fala sobre a tristeza de Raquel, que se transformou em alegria. E aí diz: está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente e escreverei em seu coração. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo.
E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo: vocês precisam conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor, e eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. No capítulo 8 de Hebreus, do versículo 6 ao 12, também fala um pouco sobre isso. O que Deus ele quis dizer aqui? Que ele seria reconhecido por todas as outras gerações, independente de classe social, né? Porque aqui ele deixa bem claro, do humilde até o mais importante. Então, independente de idade, independente de religião, ele seria reconhecido por todos, né? E a gente sabe que isso é verdade, porque quem que nunca ouviu falar do nosso Senhor? Né? Todo mundo sabe. As pessoas podem até não conhecer tanto os seus feitos por não meditarem na palavra do Senhor e por não procurarem na Bíblia, mas sabe que Deus existe, né? Deixa eu procurar aqui Hebreus. Vem aqui pro final. Hebreus, do capítulo 8, do versículo 6 ao 12, fala sobre o ministério superior de nosso sumo sacerdote. Esse sumo sacerdote aqui é Jesus, né? E esse capítulo, ele fala exatamente sobre isso no versículo 6, que diz assim: agora, porém, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança superior, baseada em promessas superiores. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la. Ai, gente, desculpa, eu quase espirrei. Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido necessidade de outra para substituí-la. Mas quando Deus viu que seu povo era culpado, disse: está chegando o dia do Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão e os conduzi para fora da terra do Egito. Não permaneceram fiéis à minha aliança, por isso lhes dei as costas, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente e escreverei em seu coração. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem seus vizinhos e a seus parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. E eu perdoarei sua maldade, e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Então, aqui em Hebreus, é a repetição, né, daquilo que está escrito lá em Jeremias, né, sobre a nova aliança. Esse finalzinho aqui é igualzinho que está escrito lá. Deus traz à memória aquilo que ele já havia prometido. E agora, gente, para fechar esse podcast, eu vou ler a última referência para vocês, tá? A última e não menos importante, que é a que fala, quando Jesus fala sobre a nova aliança, né? Se trata da Páscoa, da última ceia. Então a gente vai lá pro Evangelho de Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 22, versículo 14 ao 20.
E esse capítulo 14, ele tem vários títulos, né? Aqui fala sobre Jesus cura no sábado, Jesus ensina sobre a humildade, a parábola do grande banquete, o custo do discipulado. A gente vai ler do 14 ao 20, que fala assim: assim, na ressurreição dos justos, você será recompensado por ter convidado aqueles que não podiam. Capítulo 14 não. Lucas 22, desculpa, gente. Eu tô vendo que tem alguma coisa errada. Lucas 22, do capítulo 14, do versículo 14 ao 20. Ai, que enrolação. Gente, me desculpa, mas essas coisas acontecem. Mas, novamente, Lucas capítulo 22, versículo 14 ao 20, que diz: quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa, né? Aqui fala sobre a última Páscoa. Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez, até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. E aí o versículo 20 é o versículo chave, que fala: depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Né? Jeremias, ele fala lá, né? Começa falando sobre a nova aliança, e aí Hebreus também fala sobre o ministério superior do sumo sacerdote, e Lucas, o capítulo 22, vem fechando com a última ceia, que é Jesus falando da nova aliança. Eu estudei bastante para poder pesquisar essas referências. Eu até evitei falar muito porque eu queria mais mostrar para vocês mesmos os respaldos bíblicos. Eu vou deixar tudo anotado para vocês poderem conferir. Eu fiquei muito feliz assim com essa mensagem que Deus me deu no dia de hoje. Espero que vocês gostem também. Sei que esse podcast acho que foi um dos maiores que a gente já teve por aqui, mas é um assunto que é bem complexo de ficar resumindo. Eu peço que vocês me desculpem por ter espirrado, porque eu tô dentro do banheiro e antes de eu entrar aqui eu tive que tacar inseticida porque tinha um bichinho voando aqui. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente vai estar falando sobre um outro assunto. E fiquei muito feliz com essa mensagem. Espero que vocês gostem também, tá? Comentem aí pra eu poder saber o que eu posso estar melhorando. E é isso, gente. Um beijo.